Eu, F29, traí meu marido, M32. Engravidei e fiz um aborto. Eu uso o Reddit também. Se você pensou que eu não iria tropeçar neste post, você claramente não achou que ele iria explodir do jeito que aconteceu. Eu tinha 20 anos quando conheci meu marido. Nos conhecemos quando estávamos viajando pela Europa. Eu estava terminando minha viagem, ele estava começando a dele. Nos conhecemos e dormimos juntos no mesmo dia e passamos meus últimos dias juntos. Para qualquer um que diga que isso foi uma bandeira vermelha para ele, assim como não foi para mim, seu sexismo está evidente. Depois que ele voltou para casa, estabelecemos comunicação novamente e tivemos um relacionamento à distância que durou 1 ano. Durante esse tempo conversamos sobre relacionamentos anteriores e por que eles falharam. Eu disse a ele que meu ex me largou por beijar outra garota, e na hora eu não achei que fosse grande coisa, mas desde então percebi que trair é trair e foi errado da minha parte fazer isso. Ele se mudou para mim porque seu trabalho é freelance e ele pode fazer isso de qualquer lugar e eu passei o último ano me adaptando a um trabalho que realmente gostei. Esta foi a sugestão dele. Ele ganha mais dinheiro do que eu e queria comprar uma casa imediatamente. Eu disse a ele que preferia esperar até nos casarmos. Já havíamos discutido longamente sobre casamento e era o que ambos queríamos, e poderíamos comprar uma juntos. Mas ele disse que ele não queria desperdiçar dinheiro com aluguel, e quando nos casássemos e eu assinasse um acordo pré-nupcial, ele colocaria meu nome na hipoteca. A sugestão de um acordo pré-nupcial foi ofensiva porque ele sabia que minha família estava bem e eu nunca me importei com dinheiro, mas concordei. Eu também queria manter meu sobrenome se nos casássemos, e ele disse que não se casaria comigo se eu não usasse o sobrenome dele. Isso eu também concordei. Ele disse que justo é justo e se eu quisesse viver e criar filhos perto da minha família e não da dele, e fosse eu quem ficasse em casa enquanto ele trabalhava quando tínhamos filhos, o que eu queria, então eu teria que fazer concessões também. Não achei esses pequenos compromissos justos, mas concordei. Ele comprou a casa contra a minha vontade e depois nos casamos e para seu crédito, ele colocou meu nome na hipoteca na semana seguinte. Mas tudo isso deixou um gosto amargo na minha boca. Na maior parte, as coisas estavam ótimas. Eu tinha uma boa vida social e era extrovertido. Ele era mais do tipo que fica em casa. Eu tinha muitos amigos, ele estava focado no trabalho. Éramos diferentes, mas fizemos funcionar. Um dos homens com quem trabalhei manifestou interesse, mesmo sabendo que eu era casado, e eu disse não. Eu disse isso ao meu marido e ele me pediu para parar de ficar com ele fora do trabalho. Eu disse que não, pois já havia abatido outro homem. Foi um erro da minha parte e admito. Quando as coisas iam bem, eram ótimas, mas eu também tinha ressentimentos em relação às decisões que fui forçado a tomar e a cada dia me sentia menos um parceiro igual no casamento. Ele comprou um cachorro sem meu consentimento. Quando estávamos de longa distância, eu disse a ele que queria um cachorro, mas que queria esperar até que tivéssemos filhos para que eles pudessem se relacionar. Ele afirma que nunca mencionei esta última parte. Ele diz que não, eu digo que sim. Ele alegou que foi uma surpresa para mim e que eu era ingrato por ter feito barulho, então o cachorro ficou. Nunca fui muito bom em me comunicar e prefiro o meu próprio espaço quando as coisas vão mal. Então, em vez de falar sobre esses problemas, deixo-os apodrecer e passo mais tempo com meus amigos, inclusive com o cara do trabalho. Meu marido foi super protetor e me pediu para falar com ele se eu saísse até tarde e me pediu para não ficar fora à noite, mesmo quando eu estivesse hospedado na casa de uma amiga. Eu não sou o tipo de mulher que usa avental e lava louça. Sempre valorizei minha liberdade. Essas discussões criaram uma barreira entre nós e tomei uma decisão terrível. Eu estava bêbado e dormi com o cara do escritório. Voltei para casa depois, dormi no sofá e chorei a noite toda. Meu marido desceu na manhã seguinte e me atacou por não ter voltado para casa em um horário razoável. Disse que eu estava uma bagunça porque dormia com as roupas que usava e que parecia uma prostituta. O outro homem, Greg, nunca me disse coisas assim. Ele gostava de ser social, dançar e todas as outras coisas que meu marido não gostava. Eu era jovem e estúpido e decidi continuar saindo com ele. Ele era gentil e decente e quanto mais tempo eu passava com ele, mais desejava tê-lo conhecido primeiro. Eu descobri que estava grávida. Eu não sabia quem era o bebê e estava atormentada pela culpa. Eu disse ao Greg no dia em que descobri e ele me disse para fazer um aborto, que ele não queria ser pego no meio da criação de um filho com uma mulher casada. Este foi o momento em que o caso terminou. Contei ao meu marido uma semana depois. Ele não teve que arrancar a verdade de mim como disse em sua postagem. Alguns meses depois, ele me viu chateado e eu contei a ele. Ele voou para casa sem me avisar e ignorou minhas ligações.
Percebi então que cometi um erro terrível e decidi renovar meu casamento. Eu disse a ele que faria um aborto se o filho não fosse dele. Ele me disse para ir me fuder e desligou. Eventualmente ele voltou para casa e descobrimos que o bebê não era dele. Então, conforme combinamos, marquei a consulta para o aborto. Quando fizemos o teste de paternidade, o médico me perguntou se eu queria saber o sexo. Meu marido atendeu por mim e disse não importa e fomos embora. Voltei sem ele e descobri que não era tia, era ela, minha filha. Ao longo da semana pensei em ser mãe. Sempre quis criar filhos e nas minhas fantasias durante esta semana não pensei no outro homem. Este era o bebê do meu marido. Imaginei nós três juntos como uma família. Não era o ideal, mas não havia nenhuma boa razão para que não pudéssemos tirar o melhor proveito de uma situação ruim. Planejei contar a ele quem realmente era o pai. Entrei em pânico e disse a ele que era uma coisa única enquanto eu estava fora no fim de semana, e largaria meu emprego. Não foi perfeito, mas se ele me amasse poderíamos fazer funcionar. A vida nos lança testes e quando fiz meus votos de casamento percebi isso e esperava que ele também o fizesse. No dia da consulta implorei para que ele não me obrigasse a escolher. Implorei a ele que fizesse uma coisa por mim, não se comprometer com isso por toda a vida, nem mesmo para amar o bebê, só para fazer uma coisa por mim. Eu implorei para ele tentar. Pedi a ele que desse uma chance. Ele me disse que estava pedindo divórcio. Preciso deixar algo claro. Sim, cometi erros, mas amo meu marido. Ele foi o grande amor da minha vida e ainda é. Ele me disse que nem tentaria fazer funcionar e que se eu não fizesse a operação ele me deixaria e pediria o divórcio naquele dia. Pedi a ele que me deixasse pensar sobre isso e ele também disse não. Fiquei dividido entre duas escolhas horríveis e escolhi uma. Eu fiz o aborto. Eu nunca iria criar um bebê sozinha. Se ele não estivesse comigo nisso, eu não iria em frente, e ele deixou claro que não estava comigo. Nas poucas semanas após a operação, senti mais dor do que nunca em minha vida. Durante esse período, fiquei com meus pais porque não podíamos ficar perto um do outro. Eu o culpei por me fazer escolher, ele ainda me odiava pela traição, e até me disse que me odiava por querer ficar com o bebê e por pedir para ele ficar por perto para nós, mas eu não queria que fosse em vão, então voltei para casa e tentei fazer funcionar. Eu mantive meus sentimentos reprimidos porque não queria lembrá-lo do que eu tinha feito. Fiquei de licença médica por 3 meses e nenhum dos meus amigos sabia. Pelo que eles sabiam, Sam, meu marido, e eu abortamos, assim como meus pais. Eu não tinha ninguém com quem conversar. Pedi a Greg para vir e conversamos. Eu chorei e ele chorou comigo. Foi bom ser ouvido e não ter que usar máscara. Essas visitas aconteceram mais meia dúzia de vezes, e é importante saber que nada sexual aconteceu. O caso acabou. Eu estava apoiado em um amigo, o único amigo que sabia o que eu estava passando. Você sabe o resto. Ele voltou para casa. Descobri que Greg era o pai. Nos mudamos e as coisas melhoraram. Foram anos maravilhosos e eu o amei de todo o coração. Nunca esqueci o que aconteceu, mas conversamos sobre ter nossos próprios filhos. Eu estava feliz e tinha que agradecer a ele por isso. Quando descobri que não poderia mais ter filhos, tentei contar a ele, mas me lembrei da maneira como ele olhou para mim anos atrás, quando descobriu os nomes que ele me chamou. Pensei no quanto ele me amava e não queria estragar isso dizendo a ele que nunca poderia lhe dar filhos por causa da minha traição. Estendi a mão para Greg. Descobri que ele também havia se mudado de nossa cidade natal e estava a apenas algumas horas de carro. Ele está casado agora, mas eu não estava pensando em recomeçar nada. Apenas para conversar. Ele me disse que eu deveria contar a Sam. Eu não consegui. Combinamos de nos encontrar e tirei o dia de folga do trabalho. Nos conhecemos no meio do caminho e dormimos juntos. Concordamos que seria uma coisa única e ambos voltaram para nossos parceiros. Para quem quiser me chamar de puta, sei que foi errado, mas a vida não é preto e branco. Eu não me arrependo de nada. Eu amo os dois e para o bem ou para o mal, ambos sempre farão parte do que me torna quem sou hoje. Fiquei bêbado e contei tudo ao Sam. Fiquei magoado e cruel com ele e disse que não lamentava ter me encontrado com Greg. Ele me chamou de prostituta de novo, e disse que estava feliz por eu ter desistido do bebê. Eu dei um tapa nele, ele me deu um tapa de volta. Eu não me ressinto dele por me bater. Ele nunca tinha levantado a mão para mim antes e eu disse coisas horríveis naquela noite, mas depois que ele me contou, ficou feliz porque a escolha que ele me forçou a ter me privado de ser capaz de ser mãe, algo que não posso perdoar. Nunca vou me perdoar pelo aborto e nunca vou perdoá-lo. A diferença é que ele seguirá em frente e terá uma família, e eu nunca o farei. Estou de volta em casa com meus pais e também conversei com advogados de divórcio.
Dizem que um acordo pré-nupcial não significa mais nada, mas não vou tirar nada de você. Eu só quero que isso acabe também, para que talvez possamos encontrar um pouco de paz. Conversei com um terapeuta hoje. Li todos os seus comentários ontem à noite e esta manhã, e quando voltei, tenho lido todas as suas mensagens o dia todo, mesmo sem ter respondido. Tenho lido e digerido tudo. Algumas pessoas foram muito gentis e me disseram que sou apenas humano e cometi erros. Esses comentários ocorreram em mensagem privada. Imagino o medo, em nome do comentarista, de ser ridicularizado. Algumas pessoas adotaram uma linha mais dura e me disseram que eu era completamente culpado e um completo idiota, mas que não é tarde demais e que sempre posso reverter isso. E alguns de vocês, vamos ser honestos, a grande maioria de vocês tem sido idiotas horríveis e cheios de ódio que investiram demais no casamento de estranhos na internet e em casos extraconjugais. Talvez todos vocês devessem olhar para suas próprias vidas e tentar descobrir por que sentem a necessidade de entrar na internet e dizer às pessoas mais porque elas são pessoas más. Dito isto, todas as mensagens me ajudaram. Os cruéis me abalaram profundamente. E se eles não tivessem sido tão brutais e tantos, eu talvez pudesse tê-los ignorado, mas há mais de 1000 comentários nesta página e provavelmente há menos de 100 que não são alguma variação de me chamar de boceta, prostituta ou monstro. E mesmo quando parei de responder, continuei lendo. Eu li cada palavra que cada um de vocês digitou. Isso abalou minhas fundações e permitiu que surgissem rachaduras que venho desbastando desde então. Li tudo ontem à noite. Dormi 4 horas, li novamente, disse meu terapeuta, e li mais um pouco. As mensagens gentis eram um anel de vida. Eu precisava disso também. Mas novamente, se eles fossem a maioria, eu poderia ter seguido o caminho mais fácil. Eu precisava respirar de vez em quando, mas o veneno me limpou e as mensagens moderadas me mantiveram firme entre os extremos. Não quero detalhar tudo aqui que meu terapeuta e eu conversamos porque isso já é um discurso retórico e ainda não terminei, mas 1 hora com um profissional pago e 1000 insultos seguraram um espelho inevitável na minha cara. Sam não fez absolutamente nada de errado. Eu diria que o perdoo pelo aborto, mas não há nada a perdoar. Essa foi a maior constatação que tive. Coloquei-o numa posição terrível e pedi-lhe que fizesse algo que provavelmente o teria levado ao suicídio. Eu escolhi fazer o aborto e mutilar meu próprio corpo sem possibilidade de reparo. Só eu escolhi isso. Eu egoisticamente destruí meu casamento, 2 vezes traindo. Porque fuder e esquecer de ser adulta era mais fácil do que ser adulta e ficar ao lado do homem que jurei amar e de quem esperava uma lealdade tão impressionante. Eu o traí de maneiras que eu, como mulher, sou incapaz de entender, e tenho que viver com isso, e com meu corpo mutilado para sempre. E deve viver com isso para sempre como um lembrete. Quero expressar minha gratidão genuína a cada um de vocês, mas há 2 pessoas a quem quero agradecer em particular. O primeiro é o homem ou a mulher que me falou sobre o eu autêntico, sobre o que eu realmente estava pedindo ao meu marido e o que significaria para ele pressioná-lo a aceitar. Eu o teria escravizado. Não me lembro do seu nome. Desculpe. Existem tantas mensagens. Espero que você veja esta atualização. Obrigado. E o outro é o Relationships Underlined. Seu colapso comigo fez a primeira rachadura. Eu não acho que você estava tentando me ajudar, mas você fez. Sou grato a todos vocês e continuarei lendo comentários ou mensagens privadas se algum de vocês tiver algo a dizer. Estou aberto a conversar com as pessoas. Não responderei mais mensagens de ódio, mas isso não significa que você não deva digitá-las porque eu as verei e se você realmente precisa continuar me dizendo que sou uma pessoa doente, faça-o porque sou. Alguém acabou de fazer um post sobre um cachorro retardado e foi a primeira vez que sorri em 2 dias, então não estou aqui sentado chorando e sendo vítima. Estou digerindo tudo. Obrigado. Emily, já que nomeei todo mundo. E se você está lendo isso, você merece muito melhor. Estou profundamente envergonhado. Sinto muito por tudo isso.